Deus levanta o profeta Joel e começa a dizer para eles: eu estou cansado dessa humilhação de aparência. Eu estou cansado desse arrependimento superficial. Eu estou cansado disso. Vocês fazem apenas como um ritual. O seu exterior aparenta um arrependimento. Aparenta um luto, aparenta uma angústia, uma tristeza pelo o que vocês estão passando. Mas o seu interior continua corrompido. Continua longe de mim. Continua afastado de mim. A aliança que era para ser restaurada não pode ser restaurada porque não há arrependimento. E se não há arrependimento, não há remissão pelo pecado. É a Bíblia que diz, o apóstolo Paulo que escreve. Se não há arrependimento, não há remissão pelo pecado. Porque só há perdão genuíno da parte de Deus quando o homem deixa, abandona. E aquele tipo de ritual de arrependimento não faz mudar a vida de ninguém. Só para que os irmãos entendam. Sabe quando alguém vai a um tipo de líder de uma entidade religiosa e diz assim: eu quero me confessar. E aí confessa, e o líder diz assim: você vai cumprir esse texto, reze, tantas rezas, e está tudo certo. Aí a pessoa sai de lá e vai beber, vai se prostituir. Por quê? Ele diz: não, já paguei minha cota, já confessei, já rezei, já está tudo certo. Aí ele vai, comete de novo os atos e depois volta lá, vira um ritual, vira algo aparente, algo superficial, mas o coração não muda, a vida não muda, a conduta não muda, a mentalidade não muda, os princípios não mudam. E o povo de Israel estava vivendo assim. Aí Deus disse: eu estou cansado disso. Se for fazer, faz de verdade. E como é, Deus, que precisa, que devemos fazer? Aí Deus disse: basta vocês não rasgar mais vestes, não cobrir a cabeça de cinza, não ir em praça pública e ficar berrando. Basta vocês rasgar o coração perante mim. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é que a humanidade hoje precisa, presbítero Lucas? É de rasgar o coração perante Deus. Aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus com esta palavra. Enquanto o povo não se arrepender, pastor André, não haverá da parte de Deus a promessa de restaurar a terra, de curar e sarar a terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, Deus não está falando do povo de fora, Deus não está falando do ímpio, do pecador, Deus não está falando daquele que está longe dele, daquele que vive no pecado. Não, Deus está falando: se o meu povo, a minha igreja, o povo que eu comprei, que eu lavei, que eu remi, que eu coloquei numa posição de destaque, o povo que eu chamo de povo meu, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então, daí, a condicional é: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a condição é essa, e orar, buscar a minha face e se converter, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra, e estarão agora abertos os meus ouvidos e os meus olhos estarão atentos à oração que se fizer. Sabe o que a nossa nação precisa fazer? É se humilhar. Mas a igreja não quer se humilhar. O corpo de Cristo, o povo que se chama povo de Deus, não quer mais se humilhar. Porque o quão difícil é se humilhar. Porque a humilhação
significa reconhecer seus limites, suas falhas, seus pecados, suas fraquezas. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e dizemos, eu também sou culpado disso. O que está acontecendo, eu tenho parcela de culpa, então eu preciso fazer a minha parte. Mas sabe qual é o problema? É que eu digo assim, eu vou esperar o pastor começar. Não, tem que ser o presbítero Lucas. Tem que ser o presbítero William. Não tem que ser a missionária Vitória. Se ela começar, se a Thalia começar, se os irmãos começar, eu depois faço. E a Bíblia não mostra isso. Eu tenho que começar por mim. Eu tenho que começar por mim. Eu tenho que começar a reconhecer os meus pecados, as minhas falhas. Eu tenho que fazer a minha parte. Porque se alguém começar, a Bíblia diz que o povo de Israel estava voltando do cativeiro. E quando voltou para Israel, a primeira coisa foi se casar com as mulheres que existiam lá, etéias. E era um povo que Deus disse, olha, não se misture com eles não. De forma alguma se misture com esse povo. Mas a primeira coisa que o povo faz quando chega lá é casar com essas mulheres, é ter família, ter filhos. Quando Esdras chega lá enviado por Deus para restaurar o culto, restaurar a adoração, restaurar a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele encontra o povo vivendo debaixo de... É como se fosse uma maldição, porque feriu o princípio divino. Aí a Bíblia diz, Esdras não tinha nada a ver com o que o povo tinha feito. Veja só, Esdras não tinha culpa, mas a Bíblia diz que ele vai para a porta do templo, e ele começa a chorar, e a oração dele é, Senhor, nós pecamos. Ele estava dizendo, eu faço parte disso. Mas ele não estava lá. Ele nunca tinha ido lá. E ele começa dizendo, nós pecamos. Nós casamos com mulheres etéreas. Ele sempre se incluía. Ele estava dizendo, eu faço parte disso. Eu tenho culpa nesse pecado desse povo. E ele começa a se humilhar. Alguém tem que começar. A Bíblia diz que ele está chorando e as pessoas começavam a passar e achavam aquilo interessante e começavam a ouvir a oração de Esdras. E era o povo daquela cidade, porque eles estavam entrando na cidade. Então a Bíblia diz que quando eles começavam a ouvir aquela oração de humilhação, por reconhecimento da culpa, os homens e as mulheres iam parando perto dele e começavam a chorar. E a cidade ia entrando e vendo aquele povo chorando, e começaram a chorar. Os historiadores dizem que o lamento do povo dava para ouvir a quilômetros o choro, os gemidos, os gritos. O povo começou a se arrepender. Aí alguém se levanta e diz, é verdade, mas se hoje Deus decidir nos perdoar, a primeira coisa que nós vamos fazer é mandar embora as mulheres e as crianças etéreas. Vamos despedir, vamos mandar tudo embora. Se Deus nos perdoar, nós decidimos se afastar desse povo. Foi a primeira decisão deles. Mas alguém teve que começar. Alguém teve que dar o pontapé inicial. O problema é que ninguém quer reconhecer, ninguém quer se humilhar. Só que Deus, Ele, tratando com o povo de Israel, através do profeta Joel, ele vai dizer, olha, eu estou cansado disso, desse negócio, desses rituais aí de arrependimento, e eu quero que vocês rasguem o coração. Aí entra, agora, texto que nós lemos, e é aqui que eu quero dizer para os irmãos, como é um arrependimento? Como funciona o arrependimento? Como é que eu sei que eu me arrependo? Certa vez, eu estava numa aula do curso teológico e o professor disse assim, se alguém
está atravessando a rua e é atropelado. E ali, quase morto no chão, ele pede perdão a Deus e morre. Ele foi para o céu ou foi para o inferno? O que é que os irmãos acham? Ele realmente se arrependeu. Foi o arrependimento, né? O que é que os irmãos acham? Foi ou não foi? Vai ou não vai? Foi pro céu. Será que é arrependimento verdadeiro ou não? Então ele disse assim: se alguém pede perdão por medo da morte, ele apenas está com remorso daquilo que fez, de tudo que fez, porque ele sabe que ele vai morrer. Então a atitude de quem vai morrer é pedir perdão. Ele não está arrependido do que ele fez. Ele não está querendo se desculpar por tudo aquilo que praticou. Pelo contrário, ele não está querendo ver a morte. E ele se embasou em um texto bíblico quando o ladrão está na cruz. Olha como funciona o arrependimento de verdade. Um de um lado, outro de outro, que estava à sua esquerda disse: olha, tu não é o rei dos judeus, tu não salvou tanta gente, por que tu não salva a tu e a nós também? Aí o que estava à direita, o que é que disse? Olha, nenhum mal ele fez para estar aí, nós merecemos isso. Aí ele olha para Jesus e disse: lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Jesus disse: hoje tu estarás comigo. Ele foi perdoado naquele momento. Por quê? Houve um perdão verdadeiro. Porque o arrependimento, ele não está querendo saber da consequência de tudo que ele fez. Ele não está querendo ser privado disso. Ele não está querendo ser privado da morte, de morrer crucificado, das dores. Ele não está querendo ser livre e privado disso. Ele está dizendo assim: eu mereço isso, eu tenho que passar por isso. Se eu morrer agora, eu mereço, porque tudo que eu fiz, tudo que eu pratiquei, isso é consequência. Mas, Senhor, pelo menos livra a minha alma do inferno. Aí há um arrependimento verdadeiro. Aí há um arrependimento genuíno. Certo pastor foi orar na casa de uma jovem que era cadeirante, tinha sofrido um acidente. E a mãe e o pai evangélico orando a Deus para Deus curar, para Deus fazer ela voltar a andar. Por causa do acidente, ela parou de andar, de movimentar do pescoço para baixo. Então, o pastor foi convidado a ir orar. Quando o pastor está orando, os pais dizendo: ora, pastor, para Deus curar a minha filha para ela voltar a andar. Aí o pastor disse: você já aceitou a Cristo? Aí ela disse: eu já. Aí ele disse: então eu vou orar para Deus te curar. E o pastor começa a orar. Quando ele está orando, o Espírito Santo fala: olha, nem me peça para eu curar. E o pastor ali, no momento da oração, ele falando com o Espírito Santo e perguntando. Aí o Espírito Santo disse: pergunta para ela qual foi a oração que ela fez para o Senhor a respeito da cura dela. Aí o pastor parou a oração e disse: não oro mais para você ser curado. A família se espanta e pergunta: o que é isso, pastor? Aí ele disse: eu respondo, mas eu respondo fazendo uma pergunta para ela: qual foi a oração que você fez em respeito a Deus te curar? Aí a jovem começou a chorar. Ela disse: eu estava orando para Deus me curar, porque eu queria voltar a viver aquela vida que eu vivia. Será que houve, de fato, um arrependimento no coração da vida daquela jovem? Sabe o que é que o pastor fez? Olha, para ele não perder a tua alma, você vai continuar na cadeira de roda. Tem momento que para Deus não perder alguém, Ele prefere permitir o processo para que haja um arrependimento verdadeiro.
Então, como é que funciona esse arrependimento? Para nós encerrar. O arrependimento funciona da seguinte forma: aquele que cometeu o pecado, aquele que cometeu a falha, cometeu o erro, e decide se arrepender, ele precisa perceber o pecado que está cometendo, o erro que está cometendo, o delito que está cometendo. Ele tem que enxergar isso. Porque enquanto a pessoa não entende que aquilo que está fazendo errado, ela não se arrepende, não decide se arrepender. Lembra do filho pródigo em Lucas 15, 17? Ele só se arrepende quando ele cai em si. A Bíblia diz que ele caiu em si. Ele fala: o que eu estou fazendo? Eu estou desejando comer essas bolotas de porcos. Alguns dizem que ele comia, outros dizem que ele desejava, outros dizem que... Mas ele percebe, ele cai em si quando ele percebe o que ele está fazendo. Se era proibido mexer com porco, comer carne de porco, imagine comer as bolotas que o porco comia. Era o pior do pior do pior. Aí a Bíblia diz que quando ele cai em si e percebe a vida que ele está levando, ele diz: não, não posso viver assim. Eu tenho que voltar. Aleluia. Oh, glória. Alguém só decide se arrepender quando percebe o erro que está cometendo. Mas para isso acontecer é necessário que a palavra de Deus cause um impacto